Para quem não sabe, os magos sombrios são seres extremamente perversos, envoltos numa espécie de névoa de terror. Eles habitam as esferas mais profundas e densas do umbral. Desde os abismos mais profundos, servindo aos mestres da escuridão, aos rochedos, aos castelos, às cidadelas de magia sombria, eles ocupam todos os espaços. Eles dominam toda a esfera sombria do umbral. E uma característica muito peculiar desses mestres das sombras, desses magos das trevas, é que eles dominam a arte sombria, a magia oculta trevosa. A verdade é que eles são verdadeiros mestres das artes ocultas, porque eles manipulam as forças invisíveis com um poder que desafia a nossa compreensão humana, com um poder avassalador. Normalmente esses magos trevosos eles estão envolvidos numa atmosfera muito opressiva. Quase sempre eles vestem mantos negros. E para quem já teve a oportunidade de estar face a face com um mago sombrio desses, com um mago trevoso, você vai perceber que o olhar deles é um olhar gélido, terrível, que muitas vezes, em situações até complicadas para eles mantêm uma frieza, uma sobriedade, entre aspas, como se eles estivessem sempre dominando a situação, tá? Eu já tive algumas experiências com esses magos sombrios e mesmo nas situações onde eles estão em desvantagem, eles permanecem impávidos, senhores de si, como se aquela situação ali fosse favorável a eles, e muitas vezes não era, tá? Então eles sempre mantêm um olhar compenetrado, demonstrando que eles têm uma grande confiança sobre si mesmos, sobre o poder que exercem frente aos outros. E no umbral mais denso, eles reinam, exercendo um domínio de caos e desespero, que eu diria para vocês que muitas vezes a luz hesita em penetrar. Não é que a luz não vá chegar até lá, não é que os bons espíritos não estarão lá, porque muitas vezes estão. Mas o que eu quero falar para vocês é que a escuridão prevalece nesses centros umbralinos, nesses locais de extremo desespero, de extrema maldade, de extremo pavor, onde mentes sombrias, como a desses magos trevosos, espalham o caos e a submissão, controlando as almas perdidas e atormentadas. E para quem já teve a oportunidade de presenciar isso de perto, com certeza pôde perceber que eles dominam entidades extremamente ameaçadoras, que eles mesmos comandam pelo poder da submissão, pelo poder da magia, pelo poder da força. Então, eles dominam legiões de entidades desencarnadas que, por sua vez, escravizam espíritos perdidos numa espécie de ciclo interminável de dor e de sofrimento. Então, percebam, esses espíritos sombrios, esses magos das trevas, dominadores do caos e do desespero, comandam as cidadelas astrais, comandam os submundos astrais, desde pequenos inferninhos de boates, de locais como pântanos lamacentos, como zonas sombrias, onde entidades menores traficam comida, traficam energia, vendem todo tipo de pornografia, todo tipo de destruição, todo tipo de vício, todo tipo de energia escravizadora. Todos esses seres, todas essas peças no xadrez das trevas estão sob o domínio dos magos trevosos, diretamente ou indiretamente. Então percebam que esses magos sombrios, muitas vezes nos castelos dentro das cidadelas do caos, dominam todos à sua volta, não só no ambiente mais denso onde eles estão. O domínio que eles exercem se espalha por todo o umbral denso, na verdade por todo o umbral, inclusive a nós encarnados.
Então a gente pode afirmar que, com um poder ameaçador, esses magos sombrios comandam legiões de entidades trevosas. Entidades que têm como objetivo espalhar o caos e a destruição, tanto de forma mental, quanto de forma energética, quanto de forma intelectual. E é claro, pela força bruta também. E como eu falei para vocês, esses magos sombrios, eles são detentores de uma magia oculta perdida. Eles manipulam pelo poder do intelecto, pelo poder da palavra consciente direcionada para o mal. Eles dominam, pervertem e escravizam entidades a seu bel prazer. E esses seres sombrios, eles utilizam muitas vezes rituais antigos, palavras esquecidas, palavras de poder, símbolos mágicos, tudo isso para exercer sua influência sobre os outros, para dominar e escravizar, espalhando medo, espalhando destruição por onde quer que estejam. E é importante que vocês compreendam que essas entidades das trevas, que se alimentam da energia negativa, do sofrimento alheio, da discórdia, são verdadeiros mestres da magia trevosa, são verdadeiros arquitetos mentais. Muitas vezes também são conhecidos como mestres sombrios do caos ou arautos do caos, trabalhando incansavelmente, ininterruptamente para desequilibrar o tecido da realidade e expandir o reino das sombras. Eu sei que muitas vezes esse papo parece coisa de desenho animado, de filme de ficção científica, mas não é. Eu já pude presenciar de perto a ação desses magos sombrios e de algumas legiões desses espíritos trevosos. E eles não estão para brincadeira, não. E é por isso que eu alerto dia e noite para vocês a importância da meditação, a importância da oração, a importância da proteção mental, da conexão com os mentores sutis dos planos superiores, tanto o plano astral quanto o plano mental. Porque se você ficar em cima do muro, se você não se posicionar do lado da luz, você será um alvo fácil para esses magos sombrios. E não pense que eles não atacam pessoas comuns, tá? Porque cada um de vocês que está aqui no canal, só por estar procurando um conteúdo de espiritualidade, não é uma pessoa comum. Você já está buscando despertar a expansão da consciência. E mesmo que você não tenha se posicionado com firmeza no lado da luz, vocês são alvos, como eu sou alvo, como todos nós que procuramos despertar a consciência, somos alvos desses magos sombrios. Tá? Então, quando eu falo para vocês se posicionarem na luz, é para que vocês respirem a luz a cada passo do dia a dia. Essa é a única forma de proteção. Essa é a maior forma do contato com as entidades superiores, com os mestres ascensionados, com os pretos velhos, os indígenas, os xamãs, mestres orientais, arcanos, arcanjos, todos os espíritos que nos protegem, sejam espíritos mais ligados à matéria ou espíritos ascensionados, mais ligados aos planos superiores da consciência, tá? Então, oração, oração e oração, meditação, meditação e meditação. Busquem o bem e a verdade dentro de cada um de vocês. Essa é a melhor forma de proteção contra esses magos das sombras. Porque esses magos sombrios e as suas legiões, elas não descansam. E no silêncio da noite, naquele sussurro gelado de promessa, de poder e conhecimento em troca de lealdade eterna à escuridão, muitos se corrompem, muitos são levados para as sombras. Então, vigiem sempre, vigiem a si mesmos. Esses magos sombrios, normalmente eles moram, como eu falei anteriormente, em cidadelas. Eles erguem suas cidadelas nas profundezas do umbral, que são fortalezas imponentes, envoltas em neblina, em sombras, numa luz avermelhada, mortiça, vibrando na esfera inferior. E esses domínios
Eu diria para vocês que muitos deles, pelo que eu pude observar, são como labirintos. Labirintos erguidos em pedra, em desespero e em escuridão, onde normalmente a luz é engolida pelo desespero. E digo isso sobre muitas fagulhas de luz que são criadas pelo arrependimento de seres das trevas que estão cansados do mal, que já começaram o processo de arrependimento. Mas infelizmente a lei kármica é dolorosa e é assim que se torna eficiente. Esses que se arrependem muitas vezes não conseguem sair do poder desses magos de uma hora para outra. Então eles ficam escravizados em calabouços, em correntes de fogo, em pântanos sombrios e aos poucos, pelo poder da transformação divina e pela graça dos espíritos protetores, dos guias espirituais, dos mestres, eles conseguem se libertar definitivamente, tendo que pagar tudo isso numa próxima vida. Então não pensem que o mal perdoa fácil, não perdoa. Uma das coisas que eu pude perceber pelas projeções astrais de forma lúcida e consciente nesses locais, e que vocês também podem perceber em muitos livros de Chico Xavier e de outros médiuns, é que existem muitas torres, muitos vigias nessas cidadelas do umbral. E muitas delas são adornadas com símbolos mágicos, símbolos de proteção e captura. E essas torres representam monumentos que reverenciam o poder da tirania. E uma das coisas que acontece bastante nessas cidadelas é que esses magos sombrios, eles escravizam espíritos ferozes, muitas vezes de coração duro. Você pode ver isso, se eu não me engano, no livro Libertação do Chico Xavier, tá? Que mostra um pouquinho do mundo sombrio nessas cidadelas comandadas pelos magos sombrios. E então, voltando, esses magos sombrios, eles escravizam, eles têm um prazer muito grande de escravizar espíritos ferozes, espíritos que aqui na Terra eram detentores de poder, de fama, de glória, de força bruta, de poder financeiro, de influência. Alguém que tenha uma arrogância, uma prepotência, é um grande alimento para esses magos sombrios. E nesse ponto a lei kármica funciona muito bem, porque o mal resgata no próprio mal. Então, esses magos sombrios, eles têm um grande prazer em doutrinar de uma forma nefasta e subjugar essas entidades mais ferozes, mais senhoras de si, com bastante ego. E de que forma? De que forma eles fazem isso? Aterrorizando esses espíritos até a submissão completa. Em alguns casos, eles preferem enganar, ludibriando com promessas de poder, promessas de grandes status, como se eles fossem se tornar soberanos dos umbrais, tá? Então os magos sombrios também enganam de forma sofisticada, ludibriando essas consciências inferiores, algumas vezes, se eles acharem necessário, mas normalmente escravizam pelo poder da magia ou pela força bruta dos seus ajudantes, que normalmente estão aos seus lados. E com rituais sombrios, muitas das vezes eles drenam as energias vitais desses espíritos, transformando-os em criaturas grotescas, saídas de um filme de terror, que para quem já teve a oportunidade de ver olho no olho, frente a frente, quando você volta para o corpo, a sensação que você traz é terrível. Você tem que ter um controle, um poder meditativo muito forte para que isso não impacte no teu retorno para o corpo físico. Muitas vezes isso não acontece porque, por mais que você não seja um mestre ainda, ou alguém que tenha um grande domínio de si, a energia dos mentores, a energia dos guias te protege e acalma as tuas energias, acalma a tua mente, que você nem entende como é que você consegue estar tão tranquilo naquele momento, mas é por causa da energia dos mentores espirituais. Então, voltando, como eu falei, esses magos sombrios, eles drenam as energias vitais desses espíritos soberbos, transformando eles em criaturas grotescas, meio humanas, uma espécie de lobisomem, de vampiro, de criatura com asas, muitas vezes rastejante, lembrando um crocodilo ou uma cobra,
criaturas grotescas, bestiais. E essas bestas humanoides de olhos vazios, muitas vezes, de garras afiadas, são dominadas e subjugadas, usadas como guardiões e como guerreiros do caos e do ódio, perpetuando o ciclo de dor, medo e terror. Então, pelo domínio dos magos sombrios, essas criaturas elas vagam pelos corredores das cidadelas, servindo cegamente aos seus mestres. Então, esses magos sombrios prendem essas criaturas em corpos distorcidos, a mente embaralha, se animaliza e eles se tornam instrumentos de destruição, muitas vezes incapazes de lembrar quem eram antes, que eram seres humanos, e muito menos como escapar das garras opressivas desses mestres das trevas, desses magos da escuridão, tá bom? Então, as cidadelas, dessa forma, elas permanecem como um testemunho sombrio do poder oculto maligno, do poder avassalador e cruel desses feiticeiros das trevas, desses magos sombrios. Então eu diria para vocês que os espíritos sombrios que estão sob o domínio dos magos das trevas, que estão sob seus comandos, eles acabam se tornando ferramentas para espalhar o caos e a destruição, porque eles exercem uma influência nefasta sobre a humanidade. Eles são como mensageiros da discórdia, do mal, da destruição. Eles se infiltram de forma invisíveis, porque a maioria das pessoas não consegue detectar, é claro. Eles se infiltram nas mentes das pessoas mais desavisadas, mais distraídas, com tendências nocivas, semeando medo, semeando discórdia. E esses seres normalmente se alimentam das emoções negativas. Por isso que eu digo para vocês, arrependimento num sentido que aquilo ali fica te escravizando, que se transforma em culpa, nunca é uma bebida favorável para nós. É claro que a gente tem que ter medo de algumas coisas. Você mora numa cidade grande, você tem que ser prevenido. E até quem não mora, né? O planeta ainda é um planeta não muito amistoso. Então, uma certa dose de medo é saudável. E quando você faz uma besteira, você se arrepender é completamente saudável. Você tem aquela culpa ali num certo grau e faz de tudo para transformar aquilo em algo bom, em aprendizado. Mas o medo escravizante, a culpa dilacerante, são como um veneno para a alma. E assim servem de alimento para esses espíritos sombrios. Então não dá bobeira para eles, tendo culpa, tendo pavor, tendo medo, porque isso é uma fonte de poder para as trevas. Porque esses espíritos, eles costumam sussurrar mentiras, sussurrar dúvidas em nossos ouvidos, incentivando conflitos, seja familiar, seja no trabalho, incentivando divisões, distorcendo a percepção da realidade, fazendo com que você pense que o outro é o outro e você é você. Eles procuram retirar da nossa mente a ideia, a verdade divina que todos nós somos irmãos e estamos interconectados. Nós estamos conectados com todos os seres e todas as coisas. Mas isso não é uma coisa que eles deixam prosperar, essa ideia. Então eles incentivam todo tipo de discórdia para que você acabe se tornando uma pessoa caótica, pelo menos em alguns momentos da vida, mas eles querem sempre que isso aumente, tá? Principalmente nos seus momentos de fraqueza, onde eles têm mais facilidade de se aproximar, incitando impulsos destrutivos e sufocando qualquer vestígio de luz interior que esteja dentro de nós. Pelo menos naquele momento, quando você está abalado, quando você está desesperado, quando você está com raiva, quando você se sente traído, é normal que você crie uma energia, um fluxo de energia um pouquinho complicado em você. E é nesse momento que eles vão te atacar, tá? Principalmente se eles estiverem servindo aos magos sombrios. Se forem magos sombrios menores, tá? Que normalmente os magos sombrios principais, eles não vêm até aqui as nossas cidades, a crosta terrestre. Eles ficam nas cidadelas dominando o umbral. Mas existem magos, digamos assim, de um escalão inferior que comandam entidades trevosas e vêm bater a porta das nossas casas, tá bom? Então tomem muito cuidado.
Jamais deixe que um ambiente caótico, que seja fértil para discórdia, para confusão, se prospere na tua casa, prospere no seu lar. Nunca deixe isso, tá bom? Então, voltando. Esses espíritos também manipulam eventos e circunstâncias, muitas vezes orquestrando tragédias e infortúnios. A presença deles, a presença maligna, enfraquece o vínculo entre os indivíduos e suas energias espirituais. Por isso que eu sempre digo que você tem que conhecer a energia dos teus chakras. Cada chakra representa um tipo de energia, cada chakra representa um nível de consciência. E esses obsessores das sombras vão atacar os seus chakras, como atacam os meus chakras. E você tem que conhecer a energia dos chakras para que você consiga se proteger, para que você consiga elevar a sua vibração. Isso te protege. É um fato. A maioria das pessoas não tem o domínio das energias. E mesmo para quem tem, sempre é difícil. Então quem tem menos domínio vai se tornar uma marionete na mão dessas forças sombrias. Isso é fato, tá? Então, se você já tem um nível de espiritualidade legal, se você já tem um nível de consciência, procure entender, compreender e manipular a energia dos seus chakras. Essa é uma grande ferramenta para que você consiga se proteger das sombras. E uma coisa que eu não falei ainda, normalmente, a grande maioria dos magos sombrios, eles são servos devotados dos antigos e milenares espíritos dragões. Dragões é o nome que eles criaram, que eles se autodenominaram. Espíritos dos dragões. Na verdade, eles são espíritos milenares que foram exilados na Terra como punição pela sua rebeldia e pela ambição desmedida. É o que a gente sabe que está acontecendo hoje em dia, a transição planetária. Os dragões chegaram aqui na Terra por causa de transições planetárias de outros sistemas. E muitos vieram de planetas distintos para aqui, para a Terra, quando ela ainda era primitiva. Alguns deles se recuperaram, encontraram a luz e voltaram para suas terras natais, para os seus planetas de origem, mas outros não. Muitos deles permanecem nos interiores do umbral mais profundo, nos abismos, num estado mental ainda pior. E então esses dragões, eles são entidades de poder incomensurável, cuja essência transcende o tempo e o espaço que a gente compreende aqui no planeta Terra. E como eles foram colocados aqui, como eles estão presos aqui há milênios e milênios, eles conspiram das sombras, ansiando por liberdade e pelo domínio completo do planeta. Os dragões, eles são mestres da manipulação e da destruição. E os magos sombrios são seus fiéis seguidores. Então pensem no nível da coisa. Se os magos sombrios dominam o desespero, dominam o caos, dominam a magia oculta e sombria, imaginem esses dragões. A verdade é que eles representam todo o antagonismo ao Cristo, todo o antagonismo ao Buda, aos mestres ascensionados. A gente pode fazer uma analogia comparando esses dragões com nada mais, nada menos do que com Satanás, com a força diabólica, com o diabo, com o demônio, com o caos, tá? Mas na verdade são vários dragões. E esses dragões, eles se alimentam do caos gerado pelas nações. Toda vez que eles conseguem conspirar a favor de uma guerra, eles se alimentam disso. Toda vez que eles manipulam a humanidade para que exista mais fome, mais discórdia, mais intolerância, eles se alimentam disso. Então, mesmo nos abismos sombrios, eles exercem uma influência aterradora. E eles que orquestram os maiores movimentos que mantêm a humanidade em constante desequilíbrio, em constante caos, em constante discórdia. E como eu falei para vocês, esses dragões, em sua ira e desejo de vingança aos céus, aos espíritos de luz que os colocaram aqui no planeta Terra, eles utilizam servos para corroer as estruturas de luz e de paz do planeta.
almejando o momento em que a Terra se torne um grande apocalipse. E assim eles poderão finalmente romper suas correntes espirituais e reclamar o poder que lhe foi negado. Mas a gente sabe que o poder da luz sempre prevalece. Os mestres ascensionados, os grandes Cristos cósmicos, serão vitoriosos frente aos dragões e os magos sombrios, pois a luz divina é uma força transformadora, uma força eterna. Então, mesmo diante da escuridão mais densa, a luz possui o poder de purificar e de restaurar. Os mestres de luz, os guardiões espirituais do equilíbrio, da harmonia, os guardiões dos 7 raios, eles trabalham incansavelmente para elevar a humanidade a níveis superiores de consciência e dissipar as sombras. A verdade é que esses mestres são guiados por um amor incondicional e uma sabedoria infinita que transcende o tempo. E então, com paciência infinita, esses seres de luz aguardam o momento certo em que até os mais perdidos encontrarão o caminho de volta à luz. Porque a verdade é que no ciclo eterno do universo, a escuridão é apenas um passo na jornada de cada alma frente à luz de Deus. E cedo ou tarde, mesmo que demore milênios, todos serão tocados. Todos, sem exceção, serão tocados pela luz divina, redimindo-se e unindo-se ao amor incondicional e universal de Deus, que permeia a tudo e a todos. Assim, eu digo para vocês que a vitória da luz, ela não é apenas inevitável, mas também é essencial para a evolução de todas as almas aqui nesse planeta. Então, se você quiser aumentar o seu poder vibracional e se defender contra as investidas das trevas, aprenda a dominar a energia dos 7 chakras. Aprenda a dominar a energia dos 7 chakras principais. Clique no link fixado e comece agora a sua jornada. Como eu sempre digo, muito obrigado e namastê!